Olha uma palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5 e o versículo 18. Isto é uma recomendação do apóstolo Paulo à igreja, a igreja de Éfeso, e também para mim e para esse irmão que está me ouvindo. E ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, ele está recomendando para que nós não se embriagamos com o sistema do mundo ou com aquele vinho que traz contendas. Então ali nós vimos que tem a maldade, o pecado, o álcool no vinho das contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero expressar com o meu irmão que para eu, irmão, qualquer um de nós, se encher do Espírito Santo, não basta apenas nós dizer que queremos Deus ou temos fé em Jesus, nós precisamos chegar até Ele. Se encher do Espírito Santo é nós uma vida de adoração a Ele. Na verdade, quando eu estou cheio do Espírito Santo, então eu tenho os frutos do Espírito Santo. E se eu tenho os frutos do Espírito Santo, eu sou manso. Se eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu tenho o desejo da oração. Eu tenho os frutos do Espírito Santo, então eu tenho amor. Esta palavra, eu tenho desejo por esta palavra, porque eu tenho os frutos do Espírito Santo. E se eu não tenho, então eu não posso realmente fazer o que o nosso Deus está dizendo, porque eu não tenho o Espírito Santo. E ele está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero dizer ao meu irmão e à minha irmã que devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ele vai revelar, Ele vai falar, Ele vai conduzir a nossa vida. O apóstolo Paulo foi muito claro em dizer, aqui onde ele recomenda, que não se embriagueis com vinho onde há contendas, porque aquilo que está em nós é o que vai nos guiar, que vai nos dirigir. Então, se é o vinho de contendas, é aquilo que vai nos direcionar. Mas se é o Espírito Santo, então é o Espírito Santo que vai nos direcionar. E se Ele vai nos direcionar, com certeza nós vamos ser pessoas que temos sede, temos fome, temos compromisso com a palavra, temos compromisso com Deus, e Deus irá muito nos abençoar. Eu quero ler um texto que se encontra aqui no livro de Hebreus, que é muito importante nós entender, que o apóstolo Paulo disse que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e não ter sede por Deus, e não tiver tempo para Deus, não tiver um compromisso com Deus. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 18, olha o que ele diz aqui, que é bem importante, versículo 16, aliás. Ele diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu irmão e minha irmã, olha a recomendação. Eu preciso chegar até Deus. Nós precisamos chegar até Deus. Mas se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos cheio de Deus, nós não vamos à presença dEle. Então, ao tempo oportuno, Ele vai nos abençoar. É muito claro o texto aqui, Ele vai nos ajudar. De repente, esse irmão e essa irmã está precisando de ajuda do Espírito de Deus, do próprio Deus. E esse irmão está dizendo que confia e crê em Deus. Mas o que é importante nós entender é que nós temos que se colocar. Nós temos que chegar até lá. E assim Deus, Ele pode nos abençoar. Então Deus tem o tempo oportuno. Oportuno quer dizer o tempo de Deus. Mas se eu não tenho tempo para Deus, como que nosso Deus vai ter um tempo para nos abençoar? Nós precisamos chegar até Ele. Então que Deus abençoe e Deus toque na nossa vida para nós entender. E olha que importante ainda que diz aqui o texto. Olha que o nosso Deus diz aqui, ainda em Hebreus capítulo 10 e o versículo 19. Olha que ele diz assim: tendo
pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hoje, o autor aqui está dizendo que nós temos ousadia, nós temos liberdade. Hoje nós podemos chegar a qualquer hora e a qualquer momento, nós dobrar o nosso joelho, ou nós ir para o nosso quarto, porque o véu se rasgou pelo sangue de Jesus e as portas se abriu. Então hoje, se nós estiver perecendo na vida espiritual e até mesmo na vida física, e nós não ir à presença de Deus, nós estamos perdendo as bênçãos do Senhor, porque Ele tem bênção para nos dar. Nós somos livres. E eu tenho expressado aos nossos irmãos que Jesus já nos libertou de tudo. Já nos libertou da morte, do pecado, dos demônios, da macumba. Ele nos libertou, Ele nos tirou do cativeiro e agora Ele colocou nós em liberdade. Mas o que nós precisamos é ter uma revelação ao nosso coração que Ele já nos libertou. Então, se nós temos uma revelação que Ele já nos libertou, então você vai para a oração, então você vai orar e vai dizer para o inimigo das nossas almas que ele já nos perdeu, ele já não tem direito em nossas vidas, porque o Jesus já nos libertou. Então, quando um homem não ora, ou quando uma família, um povo não ora, é porque já não tem mais revelação, já não tem mais ânimo. Então nós precisamos dizer: Deus, aumenta o nosso ânimo, dá coragem para nós poder ir para a oração, porque a porta já está aberta. Satanás, ele já foi derrotado, já foi na cruz do Calvário. As nossas doenças, as nossas enfermidades, o castigo nos traz a paz, estava sobre ele, para suas pisaduras nós somos curados. Então eu preciso ter essa revelação agora, que Jesus Cristo já me curou. Então eu preciso entrar e a porta já abriu. Eu sou livre agora para pregar, para expressar, para falar do grande amor de Deus. Então ele continua dizendo aqui, irmãos: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Na morte dele, ele abriu um caminho para nós, foi para a cruz e nos libertou. Eu tenho consciência que ele me libertou. E quando eu oro a Deus, quando eu clamo a Deus, eu clamo com confiança que sou um homem liberto, que sou um homem que Jesus curou, que Jesus já me libertou. E eu creio que também Ele liberta o meu irmão e minha irmã que me ouve. Que Deus, o Senhor, esteja com esse irmão. E ele continua dizendo aqui, irmãos, que é importante nós entender. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote se chama Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o homem das mãos furadas, o homem das mãos ensanguentadas, onde há poder no nome dele, há poder no sangue dele, e nós somos livres agora. E meu irmão e minha irmã, creia que nós somos livres. Quando se vai à oração, quando se vai ao clamor, vai porque você já é liberto. O tentador, ele pode se aproximar, mas ele não pode prevalecer. Ele pode nos tentar, mas não pode nos prevalecer. Se é que nós cremos na palavra de Deus, então nós precisamos crer no que está escrito. E olha aqui que o autor aqui continua dizendo ainda, olha que ele nos diz aqui: chegamos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.